Agora sim, estou gravando lá. Ó, o que é calorimetria? Nós temos um corpo A, um corpo B, que tem diferenças de temperatura. Então, energia transferida entre corpos a temperaturas o quê? Diferente. Agora sim, Sarinha, estou gravando, tá? Então, o que Porque eu... se o senhor gravar, não precisa que ficar parando para a gente copiar, que a gente copia depois. Tá certo. É porque eu não tinha gravado. Então, vamos lá, né? Calorimetria, nós temos aí. Então, o que nós primeiramente precisamos estudar? Capacidade térmica. Então, primeira coisa é a capacidade térmica. O que é a nossa capacidade térmica? Capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de absorver calor. Então, a capacidade térmica, eu vou chamar ele desse Czinho cortado assim, ó. Capacidade térmica. A capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de absorver calor e variar uma certa temperatura. Então, o Q nosso é de calor, o delta quer dizer o quê? Variação de temperatura. E o C aqui é a capacidade térmica. Unidades, não podemos esquecer. O que nós temos aqui de unidades? Unidades. O calor, a unidade de calor, é uma energia, poderia ser joules, mas nós vamos usar calorias ou cal, tá? Nós vamos usar o cal. A variação de temperatura, nós vamos usar o Celsius. Graus Celsius. Isso quer dizer que a capacidade é dada por quem? Calorias por graus Celsius. Essa é a nossa unidade. Tudo bem? Então, ó, o que é a capacidade térmica? É a capacidade que o corpo tem de absorver calor e variar a temperatura. Unidade, calorias por grama de grau Celsius. Só que aí nós temos o calor específico de um corpo. O calor específico. Vamos lá. Falar de calor específico. O nome já diz, calor específico. Então, cada substância tem um calor específico, que é o Czinho minúsculo. O calor específico é a relação da capacidade térmica pela sua massa. Calor específico é a razão da capacidade térmica pela sua massa. Então, a partir daqui, nós temos uma situação. Por exemplo, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a capacidade, o calor específico, que é a capacidade térmica sobre sua massa. Só para a gente chamar a atenção. Unidades, vamos ver unidades para a gente não esquecer disso. Nossas unidades. Dentro das unidades nós temos capacidade térmica é dada em calorias por grau Celsius. A unidade de massa aqui, a unidade de massa, nós vamos usar gramas. Então, calor específico vai ser calorias por grau Celsius por grama. Vamos lá, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então,
A unidade de calor específica é calorias por grama de grau que? Celsius. Essa é a unidade. Tá bom. Então, nós já temos aí a capacidade térmica e o calor específico. Só que aí, o corpo ele pode absorver e fornecer calor. Se o corpo pode absorver e fornecer calor, quer dizer que nós temos que estudar os tipos de calor, tá? Então, nós temos aí os tipos de calor. Os tipos de calor. Quais serão esses tipos de calor? Os tipos de calor são dois. O calor sensível, vou colocar aqui, ó, conhecido como calor sensível. O calor sensível está associado, vamos pôr assim, o calor sensível está associado a mudança, a mudanças de temperatura. Então, houve mudança de temperatura, eu estou falando de calor o quê? Sensível. E como que eu calculo o calor sensível? Calor é igual à massa, o calor específico e a variação de temperatura. Só para vocês observarem como que surge essa equaçãozinha. É o seguinte, o que nós temos lá? Capacidade térmica é a capacidade que o corpo tem de variar uma certa temperatura, certo? E calor específico é a capacidade térmica sobre a sua o quê? Massa. Então, ó, o que eu vou fazer? Essa aqui vai ficar assim. Calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Beleza. Capacidade térmica é igual ao calor específico vezes sua massa. Juntando as duas, eu tenho calor é igual a capacidade térmica. Massa, calor específico, variação de temperatura. Aí o calor o quê? Sensível. Então, na verdade, é a junção das duas equações. Então, o calor sensível está associado à mudança de temperatura, tá? E aí, nós temos também o outro calor, que é o calor o quê? O calor conhecido como calor latente. O calor latente está associado, ó, está associado a mudanças, as mudanças de estado físico. Está relacionado a mudanças de estado físico. Então, houve variação de temperatura, calor sensível. Houve mudança de estado físico, calor latente. E como é esse calor latente? A formulazinha. Calor é igual a massa vezes o calor o quê? Latente. Calor é igual a massa vezes o calor latente. Tá. Dentro dessas situações aí, nós temos o que nós temos que lembrar? Só para pensar aqui.
eu tenho que fornecer, um corpo fornece calor e outro absorve. Se um corpo fornece calor e outro absorve, esse calor pode acarretar mudança de estado físico ou aumento da sua temperatura. Mas para que isso ocorra, é necessário, nós precisamos estudar uma coisa chamada de quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio térmico. Nosso equilíbrio térmico. Primeiro, para ocorrer o equilíbrio térmico, lembre, olha o que eu estou fazendo. Para ocorrer o equilíbrio térmico é necessário que tenha diferença de temperatura. Tá? Diferença de temperatura. Então, para ocorrer é necessário que eu tenha antes, né? Antes eu preciso ter o quê? Antes do equilíbrio térmico. Eu preciso ter a temperatura inicial de A diferente da temperatura inicial de B. Porque senão não há transferência de calor. Mas depois, o que acontece? Depois do equilíbrio térmico, ó, antes as temperaturas são diferentes, mas depois a temperatura final, até por assim, a temperatura final de A é igual à temperatura final de B. Isso é após o processo. Então, qual é o princípio disso tudo? É que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B vai ser igual a zero. Conhecido como lei zero da termodinâmica. O calor de A mais o calor de B é igual a zero. Ou melhor, a somatória dos calores tem que dar quanto, gente? Zero. Só para chamar a atenção, se o calor for menor que zero, isso quer dizer que cede calor. O corpo está cedendo calor. Se Q for maior que zero, isso quer dizer o quê? Como é? Calma aí. Cede calor. Calma lá. Cede calor. Recebe Q maior que zero. Se ele cede calor e Q maior que zero, recebe calor. Um cede e o outro recebe calor. Beleza? Então, tá aí a ideia. Um ganha e o outro o quê? Perde. Esses são os dois tipos de calor e qual a forma que acontece esse calor. Tá certo? Mas, e aí? Nós temos aí a propagação de calor. Como que se propaga isso, né? Chamado processos de propagação de calor. Então, a forma que se propaga o calor, tá? Os processos de propagação de calor. Dentro dos processos de propagação de calor, existe 3 processos. Primeiro, é a condução. Primeiro processo, condução, né? Então, só para não esquecer, o processo de condução ocorre em que? Em sólidos. O processo de propagação de condução ocorre em sólidos. É um processo
rápido e ocorre como o processo de condução? Vamos pôr assim, de partícula para partícula. Ocorre o processo de, de condução, ocorre em sólidos, é um processo rápido e é de partícula para partícula. Então, uma partícula aquece outra, que aquece outra, que aquece outra. Tá? Isso é o processo mais rápido. É a ideia da condução, a ideia dos sólidos. É um processo rápido. Só para vocês lembrarem o que é o processo de condução, na nossa aula lá do ano passado, nós fizemos um churrasco. O espeto é sólido, ele aquece, então ao aquecer, uma partícula aquece a outra que vai passando o calor de uma para a outra. Por isso que quanto aço carne eu coloco um espeto, essa carne assa mais rápido, né? Ela vai assar mais rápido. É o nosso processo, primeiro processo, é o processo de condução. O segundo processo, não necessariamente nessa ordem, mas é o processo de quê? Convecção. Processo de convecção. No processo de convecção é fácil de entender que lá no processo de convecção nós temos o quê? Primeiro, ocorre que não é mais sólidos. Não são mais sólidos. São quem que ocorre o processo de convecção vai ocorrer aonde? Ocorrer em substância em fluidos. Eu vou botar assim. Fluidos. Pode ser líquidos ou gases, tá? É um processo não tão rápido e ocorre o quê? Aqui é de partícula para partícula, que é o deslocamento de partícula. O deslocamento de partícula. Esse exemplo é claro, gente, ou é o do ar-condicionado, né? Ou da ferver a água. Ao ferver a água, o que vai acontecer? Né? Ao ferver a água do fundo aquece, que desloca, mudando a densidade e sobe. O do ar-condicionado, a mesma coisa. Na condução, são sólidos, na convecção são fluidos. Fluidos, eu posso falar que é líquidos e gases, né? Os fluidos são líquidos e gases. Né? Nesses líquidos e gases, a coisa muda, fica mais lento esse processo, né? Esse processo fica muito mais lento. E aí nós temos o terceiro processo de eletrização. Nosso terceiro processo de eletrização, ele é bem tranquilo. É o radiação. Radiação. Né? Essa radiação acontece por ondas. Opa, deixa eu pôr aqui de outra cor. Acontece por ondas eletromagnéticas. Se ocorre por ondas eletromagnéticas, ocorre no vácuo.
ocorre no vácuo. Então, não precisa de meio para se propagar, né? Então, seria a onda, a luz, né? O raio de luz que vem do Sol para a Terra. Então, ocorre no vácuo. Então, a radiação é um dos processos, é o mais rápido de todos, né? Então, a condução ocorre em sólidos, a convecção em fluidos e a radiação ocorre por ondas magnéticas. Ondas eletromagnéticas. E é bem tranquilo aí, tá certo? Vou usar aqui para a gente ver. Vocês já estão craques nessa ideia aí de condução, convecção e o que ele pode chamar a atenção é a parte de que ele pode estar atento aí, é a ideia de calor latente, calor o quê? Sensível. O calor sensível está associado à mudança de temperatura, o calor latente está associado à mudança de estado do quê? Físico. A questão de equilíbrio, os processos de condução e convecção e radiação. Beleza? Então, essa é a nossa primeira parte, é a nossa parte aí teórica. A partir de agora nós vamos resolver algumas questões aí, certo? Algumas questões que nós precisamos resolver. Eu não separei nenhuma questão para a gente resolver, mas podemos resolver aí. Deixa eu falar de uma coisa que eu não comentei, que é a ideia de gráfico. Então, quando ocorrer um gráfico que relaciona calor com temperatura, ou posso até colocar diferente, vou colocar assim: temperatura com calor. Então, se meu gráfico for uma linha inclinada, você percebe que recebeu um calor, então ele estava uma temperatura inicial e chegou a uma temperatura final. Claramente, variou a temperatura. Então, toda vez que for um gráfico assim inclinado, esse é o calor o quê? Sensível. O calor vai ser o calor o quê, gente? Sensível. E se não houver inclinação? Por exemplo, eu tenho aqui, um gráfico relacionando calor comigo, temperatura com quem? Com calor. Mas se você observar, põe de azul, se observar, ele tinha um calor 1, a temperatura não mudou. Foi para um calor o quê? Foi para um calor 2. Só que detalhe, não houve mudança de temperatura. Se não houve mudança de temperatura, esse calor é conhecido como calor latente. Então, são os dois tipos de diagrama, do calor sensível e do calor o quê? Latente. Galera, tá aí nossa aula, capítulo 15, né? Calorimetria e propagação de calor, tá? Que nós vamos estudar aí, nós estudamos, né? Então, o que nós precisamos fazer? Resolver exercícios.
Eu quero que vocês... Não sei se estão com o módulo. Chegou o módulo ainda não, né? O outro módulo, o terceiro, não, né? Tá acabando ainda, né? Mas vocês têm acesso. Vocês têm como ter acesso, não tem? Vocês têm acesso lá no portal, não tem? Pelo plural, professor. Pelo plural vocês têm, né? Então Tem. tá bom. Então vamos continuar aí a sequência. Pessoal, então vamos lá resolver as atividades propostas. É porque eu não separei. Tá? Eu não separei as questões para a gente fazer. Mas vamos lá. Deixa eu ver que página que é lá. Calorimetria e propagação de calor é o módulo 13, né? É o nosso módulo 13. Ele começa aí, começa na página 262, tá? Ele está explicando tudo aí, capacidade térmica, calor específico, tudo que foi explicado aí, né, relacionado. Beleza, eu vou lá nas habilidades. Vamos ver aí nossas habilidades. Deixa eu chegar lá para vocês. E começa, garrafa, ar-condicionado, estufa. Dê uma lida, é legal, dê uma olhada. Vamos lá. Desenvolvendo habilidades, tá? Começa na página 285. Certo? Desenvolvendo habilidades. Tá certo. Olha lá, galerinha, essa parte é bastante teórica, tá? Eu vou fazer o seguinte. Na quinta-feira nós teremos, na quarta não, mas na quinta-feira teremos aula, nós conseguimos resolver essas questões todas aí. É muito teoria, não tem muita conta nessa parte não, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada, certo? Amanhã vocês têm prova, né? Eu quero que vocês dêem uma olhada na habilidades para a gente estar resolvendo ela na quinta-feira, tá certo? Então, hoje eu vou dar um tempo para vocês estudarem aí. Já foi passado toda a parte da nossa teoria, certo? E aí, na quinta-feira, nós vamos resolver os exercícios. Beleza? Vamos devagar aí. Então, lá, ó, desenvolvendo habilidades. Tenta fazer aí o restante. Beleza? Galera, valeu. Então, até quinta-feira. Hoje eu estou mais leve com você, que vocês vão ter prova aí. Valeu? Não deixa de responder o formulário da presença, copie os assuntos e não deixe de responder. E agora eu envio um link da aula.
Tchau para vocês.